Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para todos os nossos ouvintes e também quem está nos assistindo. Vera, um dia aí de alguns reveses para o governo. Vamos começar falando sobre essa decisão do ministro Barroso, que suspendeu trechos daquela portaria do Ministério do Trabalho que estava impedindo as empresas de exigir comprovantes de vacinação e até de demitir por justa causa quem se recusasse a vacinar. O Barroso jogou por terra essa portaria do governo praticamente na íntegra, né? Praticamente na íntegra, suspendeu o principal da portaria, Carol, atendendo a ações de vários partidos políticos, inclusive até do Partido Novo, que é um partido que geralmente vota com Bolsonaro. Foram ao Supremo a Rede, o PSB, o PSOL, o Cidadania e o Novo, e ele concedeu uma liminar alegando que as empresas têm sim o direito de exigir o certificado de vacina dos seus funcionários e até de demitir funcionários se entenderem que a recusa desses em se vacinar compromete a salubridade de todo o ambiente de trabalho, compromete outros trabalhadores da empresa e, portanto, toda a comunidade. O Barroso deu ali uma liçãozinha no ministro Onyx Lorenzoni, que foi quem editou a portaria, praticamente chamando de burro, né? Porque num trecho lá ele diz que não tem nada a ver liberdade individual para se vacinar ou não com as coisas que o Onyx justificou para editar essa portaria, que seria a mesma coisa que discriminar alguém por raça, cor, por credo ou por enfim, orientação sexual, dizendo que todas essas coisas que realmente não podem ser objeto de discriminação não oferecem riscos à saúde de ninguém. Portanto, uma diferença elementar que mostra que essa comparação não tem o menor propósito. É uma coisa absolutamente da cabeça do governo e que a portaria, na verdade, visa só reforçar convicções ideológicas que o governo tem exarado aí ao longo de toda a pandemia, né? Então está suspensa e ele pretende levar ao plenário virtual para que o mérito das ações seja julgado. Mais um revés para o governo no Supremo Tribunal Federal. Já se contam em mais de dedos das mãos as derrotas do governo só nesse ano, várias relativas à pandemia, várias relativas à tramitação de propostas, né, tanto no Congresso, quanto decretos, quanto portarias, mostrando que é um governo que tem muita dificuldade com técnica legislativa. Todas as medidas e resoluções e decretos, eles são enviesados, eles são passíveis de contestação jurídica e tem sido assim, e o Supremo tem dado razão àqueles que batem à sua porta para contestar essas medidas, ora porque elas são autoritárias, ora porque elas ferem a Constituição, ora porque o instrumento escolhido não é o ideal para aquilo que se pretende, como foi o caso de alguns dos decretos de armas. Então, o presidente Jair Bolsonaro ele fez uma trégua, né, com o Supremo desde o 7 de setembro, não criticando, mas agora recentemente ele já sentiu o golpe da liminar da ministra Rosa Weber na questão da PEC dos precatórios e já deu uma cutucada nela. E agora um dos seus principais desafetos na corte, que é o ministro Barroso, toma essa decisão suspendendo uma portaria que tinha totalmente uma conotação ideológica para reforçar essas ideias que o governo tem propagado a respeito de vacinas, Carol, o que é uma coisa inacreditável, né? Porque está mais do que comprovado que as vacinas nos trouxeram para o atual patamar da pandemia, que é um patamar bem melhor, em que a pandemia está praticamente controlada, ainda, claro, ainda morre muita gente, ainda tem muitos casos, o vírus ainda está aí, mas a gente já tem uma possibilidade de retomar atividades com mais controle, graças à vacinação.
E é engraçado porque na portaria o ministro Onyx Lorenzoni falava que haveria um risco de demissões em massa em razão disso. Sendo que, Carol, no Brasil não existe essa rebelião que o governo quer fomentar contra as vacinas. É um governo falando praticamente sozinho, pregando para meia dúzia de malucos, porque aqui a adesão à vacinação é de quase 100% das faixas elegíveis para serem vacinadas. Então, é uma portaria praticamente dizendo, olha, desculpa, mas tudo que vocês estão pregando não tem senso, não tem cabimento, não faz a menor lógica. Demissão em massa só dentro da bolha. Ô Vera, um outro problema aí para o governo é essa ação do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, que acionou o Tribunal de Contas da União para que a corte identifique e afaste os responsáveis pela execução das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, no âmbito do governo federal, o que é muito interessante, porque o que o governo vinha dizendo é que isso era problema do Congresso, né? O Congresso aprovou a emenda de relator, é o relator que manda despachar as emendas, a gente não tem nada com isso. E o que ele está dizendo é que não, que o governo federal tem responsabilidade sim, né? E claramente tem, Carol. E chegou a perceber essa responsabilidade. O presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar o instrumento das emendas RP9, lá atrás, em 2020, o Congresso derrubou o veto e depois ele só aceitou e ainda criou um consórcio ali entre o Planalto e o Congresso para essa execução nas mãos dos presidentes das duas casas e que facilitou em muito a sua governabilidade. Foi nesse movimento que o Centrão aderiu formalmente ao governo, que o Arthur Lira se elegeu presidente da Câmara e que a deputada Flávia Arruda virou ministra justamente para executar essas emendas, né? Para ter alguém dessa cúpula do Centrão dentro do Palácio. O que o Lucas Furtado está falando é algo muito interessante, que servidores concursados do governo teriam a obrigação de exigir, mesmo que elas viessem do Congresso sem a destinação correta da cidade, do beneficiário e com outros dados de transparência, que é obrigação do funcionário público atentar para isso, exigir esses dados e torná-los públicos via Diário Oficial da União, porque isso é uma das obrigações de um servidor de carreira, atentando ali para aqueles princípios basilares da administração pública, da publicidade, da impessoalidade, etc., da legalidade. São vários os princípios que a Constituição diz que devem nortear a administração pública e essa modalidade de emenda fere de uma vez todos eles. Então ele está sugerindo que o TCU seja mais enfático no seu papel de fiscalizar e, portanto, cobre o afastamento desses servidores responsáveis pela execução. Pode sobrar até para o ministro, né? A execução do orçamento acontece em parte na Secretaria de Governo e em parte também no Ministério do Planejamento, que é quem tende liberar os recursos para as outras partes. Então vamos ver quem vai ser atingido caso o TCU acolha essa recomendação do Ministério Público de Contas. Ele também sugere que o TCU seja mais presente na discussão de quais são esses mecanismos de transparência que vão ser instituídos a partir de agora, depois que a ministra Rosa Weber determinou assim, e 8 ministros votaram desta maneira, exigindo que essas emendas tenham sim carimbo, tenham nome, tenham CEP, tenham tudo que se exige da execução de verbas públicas, né? Pois é. Vera, hoje o tempo tá corridíssimo. Vamos pra música? Corridão. Hoje é dica? Já vamos pra música, Carol. É dica. Sexta, geralmente, a música não tem muito a ver com o nosso papo, procuro dar uma dica. E foi lançado hoje o álbum completo da dupla Silk Sonic, que é o duo formado pelo Bruno Mars, um dos principais nomes do pop aí, do soul, do rhythm and blues, e o Anderson .Paak, que também é da mesma linha, da mesma vertente da música. Os dois se reuniram e formaram essa dupla e lançaram um disco com 10 músicas. Já tinham lançado um super sucesso, talvez o maior sucesso do ano, que é a música Leave the Door Open. E esse disco tem 10 músicas, mas é um disco bem rapidinho, bem dançante, com a cara ali do soul, do rhythm and blues dos anos 60 e 70, com participações super
especiais, como a do baixista que era da banda do James Brown, uma lenda aí do funk, que é o Bootsy Collins. Então a gente escolheu o Blast Off, a música que fecha o álbum, para sextar aqui com os nossos ouvintes. Clouds are blowing, don't know where we're going, but we're levitating up in this room. All these colors just like rainbows in summer, got us smiling like our dreams just came true. Yeah. I took a little something to get here. Yeah, yeah. Muito gostoso. Mas, hein, Vera? groovezinho. Baixando em 3, 2, 1 aqui. Vou pôr o link do disco lá no meu Twitter para quem quiser ouvir, porque acho que é bem a cara de uma sexta-feira em que todo mundo precisa dar um relax. Muito bom. Beijo, Vera. Bom fim de semana, bom feriado. Para você também, Carol. Até segunda.